O som do cristal a estilhaçar contra o mármore frio da lareira foi a pontuação violenta de uma frase que ficaria para sempre gravada na memória de todos os presentes. Uísque de 18 anos, um líquido precioso da cor do âmbar, escorreu pela pedra polida como o sangue de uma ferida aberta, um presságio sombrio do que estava para vir. Você não pode estar a falar sério, Leonardo. A voz de Arthur Montenegro, um barítono habituado a fazer tremer conselhos de administração e a silenciar rivais, estava agora distorcida por uma fúria que raiava a incredulidade. O seu rosto, normalmente uma máscara de controlo calculista, estava congestionado, os olhos azuis, idênticos aos do filho, a faiscar como fragmentos de gelo. Leonardo permaneceu imóvel no centro da vasta sala de estar, um oásis de calma no meio da tempestade do seu pai. O seu fato de linho, cortado à medida por um alfaiate de renome em Milão, parecia subitamente uma armadura inadequada para a batalha que estava a travar. Eu nunca falei tão a sério em toda a minha vida. Pai, a sala, um testemunho do poder e da riqueza de Arthur, com os seus tetos altos, tapeçarias flamengas e mobiliário de design, parecia ter encolhido, a sua opulência a sufocar o ar. No centro do drama, como peças num tabuleiro de xadrez de alto risco, estavam as duas mulheres que representavam os dois caminhos possíveis para a vida de Leonardo. Perto da imponente janela que dava para os jardins impecavelmente cuidados, estava Isabela Castilho. Herdeira de um império hoteleiro global, Isabela era a personificação da perfeição social. O seu vestido de seda azul real abraçava uma figura esculpida por personal trainers e pela disciplina férrea da sua classe. As joias de diamantes e safiras no seu pescoço e pulsos não eram meros adornos. Eram declarações de poder, brilhando friamente sob a luz do lustre de cristal veneziano. O seu rosto, de uma beleza clássica e aristocrática, estava contraído numa máscara de desdém e humilhação. Isabela era a escolha lógica, a noiva que representava a fusão de duas dinastias, a garantia de que o legado Montenegro não só perduraria, como se expandiria. Do outro lado da sala, perto da porta de serviço que levava às entranhas da casa, quase engolida pela sombra da ombreira, estava Rosa. As suas mãos, calejadas e marcadas por décadas de trabalho incansável, torciam-se nervosamente no tecido simples e gasto do seu uniforme cinzento. Não usava joias, exceto a aliança de casamento fina e gasta do seu falecido marido. O seu rosto, emoldurado por cabelos escuros com fios de prata teimosos, estava pálido, e as rugas de expressão que normalmente se juntavam em sorrisos calorosos estavam agora aprofundadas pela preocupação. Os seus olhos castanhos, que Leonardo conhecia como poços de bondade e paciência, estavam arregalados de medo e de uma confusão dolorosa. Rosa, a faxineira, a governanta, a presença silenciosa e constante que o tinha visto crescer, que lhe tinha curado os joelhos esfolados e o coração partido, que o criara no silêncio ensurdecedor da ausência do seu pai. Eu exijo que escolhas, Leonardo. Aqui e agora, trovejou Arthur, o seu corpo maciço a vibrar de raiva contida. Ele estendeu um braço, o dedo indicador a apontar para Isabela como um general a apontar para a vitória. Escolhes o nosso futuro, a nossa linhagem. A mulher que te dará filhos de sangue puro e que se sentará ao teu lado, enquanto governas tudo o que eu passei a minha vida a construir. Escolhes o poder, a respeitabilidade, o teu direito de primogenitura. O dedo de Arthur moveu-se então, atravessando a sala com um desprezo palpável, até pousar em Rosa, que se encolheu como se tivesse sido fisicamente atingida. Ou escolhes ela. A palavra ela foi cuspida como um veneno. Uma criada, uma ninguém saída da poeira. Escolhes a ruína, a vergonha. Se escolheres essa mulher, estás a escolher cuspir no meu nome em tudo o que te dei. Estás a escolher não ser mais meu filho,
O ultimato pairou no ar, pesado e irrespirável. O tic-tac rítmico do antigo relógio de pêndulo no canto da sala soava como uma contagem decrescente para a detonação de uma bomba. O mundo de Leonardo contraiu-se até aquele momento, aquela escolha impossível. Ele olhou para Isabela. Viu a sua beleza gelada, a sua ambição espelhada nos seus olhos. Viu o mundo que ela representava. Os jatos privados, as reuniões do conselho, as festas de gala onde os sorrisos eram tão falsos como as pérolas de imitação. Era o mundo em que ele nascera, o único mundo que deveria conhecer. Mas parecia-lhe agora uma gaiola dourada, fria e vazia. Depois, os seus olhos azuis encontraram os olhos castanhos de Rosa. Naquele olhar, ele viu a sua vida inteira a desfilar. Viu-a assegurá-lo depois de um pesadelo, a cantarolar canções de embalar em espanhol. Viu-a a ensinar-lhe a fazer o seu primeiro bolo, a farinha a polvilhar os seus cabelos. Viu-a sentar-se com ele durante horas, ajudando-o com os trabalhos de casa de matemática que o seu pai nunca teve tempo para supervisionar. Viu-a deixar discretamente um prato com o seu lanche favorito no seu escritório durante as longas noites de estudo na universidade. Viu o amor incondicional, a dedicação silenciosa, a força de uma mulher que tinha sacrificado a sua própria vida para criar o filho de outra pessoa, enquanto seu próprio filho estudava longe. Sustentado pelo seu trabalho árduo, Arthur Montenegro, no seu cálculo empresarial, tinha cometido um erro fatal. Ele pensava que estava a oferecer ao filho uma escolha entre uma rainha e uma camponesa. Mas Leonardo não via as coisas dessa forma. Ele via uma escolha entre um contrato de negócios e um amor genuíno. Entre uma vida de aparências e uma vida de autenticidade. Ele respirou fundo, o som parecendo anormalmente alto no silêncio tenso. E então ele moveu-se. Cada passo era deliberado, uma ruptura com o passado e uma marcha em direção a um futuro incerto. Ele não caminhou em direção a Isabela, a personificação do seu dever. Ele virou-lhe as costas e a tudo o que ela representava. Atravessou o tapete persa, passando pelo seu pai furioso, e parou diretamente em frente a Rosa. Gentilmente, Leonardo estendeu as mãos e segurou as dela. Sentiu os calos, a textura da pele que contava a história de uma vida de serviço e sacrifício. Olhou para o seu rosto assustado e deu-lhe um pequeno sorriso, um sorriso que prometia proteção. Eu escolho-a, disse Leonardo. A sua voz não era alta, mas ressoou na sala com a força de um trovão, clara, firme e irrevogável. Eu escolho a Rosa. A reação foi uma explosão. Arthur soltou um rugido de pura fúria, os seus punhos a cerrarem-se ao lado do corpo. Isabela soltou um grito agudo, uma mistura de choque, raiva e humilhação profunda. Isto é um insulto. Uma loucura, gritou ela, a sua compostura aristocrática a estilhaçar-se como o copo de uísque. Mas Leonardo não lhes prestou atenção. Ele só tinha olhos para Rosa, cujas lágrimas, que ela tinha segurado com tanta força, começaram a rolar pelo seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção tão avassaladora que não tinha nome. Leonardo levou uma das mãos dela ao seu rosto e, com o polegar, limpou-lhe suavemente uma lágrima. Naquele instante, no epicentro da destruição da sua antiga vida, Leonardo sentiu uma sensação de paz e certeza que nunca experimentara. Ele tinha passado a vida inteira a fazer o que era esperado dele, a seguir o caminho traçado pelo seu pai. Ao escolher Rosa, ele estava pela primeira vez a escolher o seu próprio caminho. Ele estava a escolher a mulher que, em silêncio, lhe tinha ensinado o verdadeiro significado de lar. A escolha estava feita. A guerra, contudo, estava apenas no seu início sangrento. Para compreender a magnitude daquela decisão, era preciso compreender a solidão da infância de Leonardo. A mansão Montenegro, batizada de Vila Éden pelo seu pai numa rara demonstração de ironia, era tudo menos um paraíso para um rapazinho. Era um museu frio e silencioso, onde as emoções eram guardadas como artefatos frágeis para não serem tocadas.
A sua mãe, a bela e etérea Laura, tinha sido a única fonte de calor naquele lugar. Leonardo lembrava-se do seu cheiro a jasmim e do toque suave dos seus dedos enquanto lia para ele. Mas as suas memórias eram fragmentadas, como fotografias desbotadas, pois ela fora levada por um cancro agressivo quando ele tinha apenas 6 anos. Com a morte dela, a já distante figura de Arthur Montenegro recuou ainda mais para as sombras do seu império. O luto de Arthur manifestou-se numa obsessão febril pelo trabalho. Ele via a expansão da Montenegro Corp, não apenas como um objetivo de negócio, mas como uma forma de construir um monumento à sua falecida esposa, um legado para o filho que mal via. Ele acreditava sinceramente que estava a demonstrar o seu amor através dos dividendos, das aquisições e do aumento do preço das ações. Deu a Leonardo os melhores tutores, as viagens mais exóticas, um fundo fiduciário que poderia sustentar várias nações pequenas. O que não lhe deu foi tempo. Foi neste vácuo emocional que a presença de Rosa floresceu. Ela chegou à mansão 1 ano após a morte de Laura, uma jovem viúva na casa dos 30, com um luto próprio e um filho pequeno para criar na sua aldeia natal. O seu trabalho inicial era ser uma das muitas faxineiras, mas a sua natureza atenta e a sua aura de calma competência fizeram-na rapidamente destacar-se. Ela não era subserviente, mas sim respeitosa. Cumpria as suas tarefas com uma dignidade silenciosa que era rara. A governanta da época notou como o pequeno Leonardo, um menino triste e solitário que vagueava pelos corredores como um pequeno fantasma, parecia gravitar em torno de Rosa. Talvez fosse o calor nos seus olhos ou a maneira gentil como ela lhe perguntava sobre o seu dia. Em breve, por uma questão de conveniência, Rosa foi encarregada de supervisionar diretamente o bem-estar de Leonardo. Preparar as suas refeições, garantir que o seu uniforme escolar estava impecável, certificar-se de que ele ia para a cama a uma hora decente. Mas o seu papel rapidamente transcendeu as suas funções oficiais. Ela tornou-se a guardiã das suas confidências infantis. Foi a ela que ele correu quando caiu da sua primeira bicicleta, não aos seguranças ou ao seu pai, que estava numa chamada de conferência com Tóquio. Foi Rosa que limpou o sangue dos seus joelhos, o abraçou com força e lhe disse que as cicatrizes eram sinais de coragem. Foi ela que se sentou ao lado da sua cama durante noites a fio, quando ele teve uma febre alta, aplicando compressas frias na sua testa e sussurrando-lhe histórias da sua aldeia. Arthur via-a como um recurso valioso, uma empregada eficiente que mantinha a sua casa a funcionar e o seu filho fora de sarilhos. Ele aumentou-lhe o salário generosamente, considerando que o assunto do cuidado infantil estava resolvido. Nunca lhe ocorreu que estava a subcontratar o amor, a delegar a paternidade à mulher que limpava os seus soalhos. Ele não via as longas conversas na cozinha, onde Leonardo, já adolescente, partilhava as suas angústias sobre a escola, as raparigas e a pressão esmagadora de ser um Montenegro. Rosa ouvia sempre. Ela nunca dava conselhos não solicitados, mas fazia as perguntas certas, levando-o a encontrar as suas próprias respostas. Quando Leonardo revelou a sua paixão secreta pela arquitetura, desenhando edifícios futuristas na parte de trás dos seus cadernos, Arthur desdenhou, dizendo: "Montenegros não constroem casas, Leonardo. Nós possuímos as cidades onde elas são construídas." Mas Rosa, nos seus dias de folga, ia a alfarrabistas e trazia-lhe livros antigos sobre Gaudí e Le Corbusier. Ela não entendia os projetos complexos, mas entendia a paixão nos olhos dele. E isso para ela era o suficiente. Este laço profundo, forjado ao longo de quase 2 décadas, permaneceu invisível para o mundo exterior. Para os amigos de Leonardo, para o seu pai, para a sociedade, Rosa era apenas a governanta. Uma figura de fundo, parte da mobília. Eles não viam que ela era a arquiteta da sua bússola moral, a engenheira da sua resiliência emocional.
O ponto de viragem começou quando Leonardo regressou da universidade. Arthur, satisfeito por o seu filho ter o diploma de gestão de negócios exigido, deu início à fase final do seu grande plano: o casamento de Leonardo com Isabela Castilho. A união era uma obra-prima estratégica, uma fusão que criaria um conglomerado imbatível. Leonardo fez o que lhe era exigido. Ele cortejou Isabela em jantares luxuosos, acompanhou-a a óperas e leilões de arte. Ele representou o seu papel na perfeição. Mas a cada encontro sentia um vazio crescente. Isabela era como as superfícies da mansão, bonita, polida e fria ao toque. As suas conversas eram transações. Ela falava do seu portfólio de ações com mais paixão do que de qualquer outra coisa. Quando ele tentou mostrar-lhe os seus projetos de arquitetura, ela olhou para eles com um sorriso condescendente e disse: "É um passatempo encantador, querido. Talvez possas desenhar a nossa casa de verão." Desiludido e cada vez mais sufocado, Leonardo encontrava-se a procurar a companhia de Rosa mais do que nunca. As suas conversas noturnas na cozinha, com o cheiro a café acabado de fazer, tornaram-se a sua única fuga. Foi numa dessas noites que a natureza da sua relação mudou para sempre. Ele estava a desabafar sobre a superficialidade da sua vida, sobre a pressão para se casar com uma mulher que mal conhecia, muito menos amava. "Sinto-me como um produto, Rosa, uma mercadoria a ser negociada na fusão Montenegro-Castilho." Rosa ouvia-o, os seus olhos cheios de uma empatia que ele nunca via em mais ninguém. "Você é mais do que o seu nome, menino Léo," ela começou a dizer, usando a alcunha da sua infância. "Não," ele interrompeu, a sua voz suave, mas intensa. Ele estendeu a mão sobre a mesa de madeira e cobriu-a dela. O contacto da sua pele lisa e jovem com a pele dela, calejada pelo trabalho, enviou uma corrente elétrica através de ambos. "Não me chame isso. O meu nome é Leonardo. E tu não és apenas a minha governanta. Tu és a pessoa mais importante da minha vida." O ar na cozinha ficou denso de emoções não ditas. Anos de afeto contido, de respeito e de um amor que nenhum deles se atrevera a nomear, vieram à superfície. Rosa afastou a mão, não por rejeição, mas por um medo instintivo das implicações. "Senhor Leonardo, eu sou vossa empregada. Tu és a minha família, Rosa", disse ele, a sua voz a quebrar ligeiramente. "A única família que eu realmente senti que tive." A partir daquela noite, a barreira invisível entre eles desmoronou-se. O amor deles, que tinha crescido lentamente nas sombras, floresceu numa revelação ofuscante. Não era a paixão ardente e imprudente da juventude, mas algo mais profundo, mais sólido, construído sobre uma fundação de confiança e cuidado mútuo que tinha resistido ao teste do tempo. No entanto, um segredo daquela magnitude não poderia permanecer enterrado para sempre na Vila Éden. Um jardineiro ciumento, que acreditava que Rosa tinha demasiado poder na casa, viu-os a rir juntos no jardim, a partilhar um momento de cumplicidade que era demasiado íntimo. Vendeu a informação a um tabloide, que, cauteloso em atacar diretamente Arthur Montenegro, investigou discretamente. Mas foi um erro de cálculo de Leonardo que fez tudo explodir. Ele cancelou um jantar crucial com a família Castilho, alegando doença, para poder levar secretamente Rosa ao hospital quando ela se sentiu mal. Um fotógrafo alertado pelo tabloide captou a imagem. Leonardo Montenegro, o herdeiro bilionário, com o braço protetoramente à volta da sua governanta de ar preocupado, à entrada de uma clínica privada. A fotografia nunca foi publicada. O poder de Arthur Montenegro garantiu isso, mas a imagem chegou à sua secretária na manhã seguinte. A traição que ele sentiu foi total. Não a traição de um noivo à sua noiva, pois ele sabia que o casamento era um negócio. Foi a traição do seu legado, do seu sangue, da sua visão do mundo. A ideia de que o seu filho pudesse preferir a companhia de uma criada a de uma mulher do seu calibre era uma afronta pessoal, um fracasso monumental da sua parte. A sua fúria levou à confrontação final, ao tribunal improvisado na sua sala de estar.
Ele acreditava que, ao forçar uma escolha pública e humilhante, encurralaria Leonardo, forçando-o a regressar à razão, ao dever, ao dinheiro. Ele não podia estar mais enganado. Ele tinha subestimado a força do laço que tinha permitido que outra pessoa construísse. E, ao fazê-lo, tinha acabado de acender o rastilho que faria explodir o seu mundo perfeitamente construído. A escolha de Leonardo não foi o fim da história. Foi o começo de uma guerra declarada. Você já viu alguém desprezado virar o centro de tudo? Comenta aqui embaixo. De onde você está assistindo essa história? O que achou da atitude do Lucas? E você teria coragem de escolher com o coração? Curta, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa lembrar. Às vezes, a pessoa mais rica é aquela que nunca pediu nada. O silêncio que se seguiu à declaração de Leonardo não foi um vazio, mas sim a calma aterrorizante no olho de um furacão. Durou talvez 10 segundos, um tempo suspenso em que o universo parecia prender a respiração. Depois a tempestade regressou, com uma fúria 10 vezes maior. Fora. O grito de Arthur Montenegro não foi apenas uma palavra. Foi uma onda de choque sônica que fez vibrar os cristais restantes na vitrina. O seu rosto, antes congestionado de raiva, tinha agora uma palidez mortal, tornando seus olhos azuis ainda mais gelados e perigosos. Fora da minha casa, agora! Isabela Castilho, que tinha permanecido paralisada pela humilhação, recompôs-se com a velocidade de uma predadora. A sua beleza aristocrática estava agora endurecida, transformada numa arma. Ela caminhou com passos firmes e decididos, não em direção a Leonardo, mas em direção a Arthur. Pousou uma mão fria e manicurada no braço dele, um gesto que era ao mesmo tempo de consolo e de aliança. Arthur, querido, a sua voz era seda derramada sobre aço. Não vale a pena sujar-se com isto. A escória tira-se a si própria. Ela lançou um olhar a Leonardo, um olhar que o despojou do seu nome, da sua herança, de tudo. A nossa fusão, claro, está cancelada. O meu pai entrará em contato com os seus advogados. Iremos garantir que a reputação dos Castilho não seja manchada por este espetáculo de baixo nível. Ela virou-se e saiu da sala sem um segundo olhar, a sua coluna direita como uma haste de titânio. Cada passo era uma condenação. A sua saída não foi a de uma noiva rejeitada, mas a de uma rainha a abandonar um reino que subitamente se revelara indigno dela. O som da porta da frente a bater, com uma finalidade retumbante, foi o primeiro prego no caixão da antiga vida de Leonardo. Com Isabela fora, a fúria de Arthur tornou-se mais focada, mais letal. Ele pegou no seu telemóvel, o seu polegar a mover-se com uma velocidade assustadora sobre o ecrã. Segurança! Ele ladrou para o aparelho. Escolta Leonardo Montenegro e a empregada Rosa para fora da propriedade. Eles não devem levar nada. Nada. Apenas a roupa que tem no corpo. Se ele resistir, chame a polícia. A partir deste momento, ele é um invasor. Ele desligou a chamada e os seus olhos fixaram-se nos de Leonardo. O desprezo neles era um abismo. As tuas contas bancárias, os teus cartões de crédito, o teu fundo fiduciário, tudo congelado. O carro que conduzes é propriedade da empresa. O apartamento em que vives é propriedade da empresa. A própria roupa que vestes foi comprada com o meu dinheiro. Tu não tens nada, Leonardo. És menos que nada. És um erro que acabei de apagar. Cada palavra era um golpe de martelo, a desmantelar a estrutura da existência de Leonardo. Ele sentiu-se estranhamente calmo, como se estivesse a observar a demolição de um edifício à distância. O choque era tão profundo que a dor ainda não o tinha alcançado. A sua única preocupação era Rosa. Ela tremia ao seu lado. O seu rosto era uma máscara de terror pálido. Os seus olhos estavam fixos em Arthur, o homem que fora o seu patrão durante quase 20 anos, e em cujo rosto ela via agora um monstro desconhecido. 2 seguranças, homens corpulentos em fatos escuros que Leonardo conhecia desde a sua adolescência, entraram na sala.
Os seus rostos estavam impassíveis, mas Leonardo viu uma centelha de desconforto nos seus olhos. "Senhor Leonardo", disse um deles, a sua voz grave e hesitante, "por favor, acompanhe-nos." Leonardo assentiu. Segurando firmemente a mão de Rosa, que estava fria como gelo, ele virou-se para o seu pai, uma última vez. "Um dia vais arrepender-te disto", disse ele, a sua voz baixa e controlada. Arthur soltou uma gargalhada, um som áspero e sem alegria. "Arrepender-me? Eu estou a fazer uma limpeza. Estou a cortar um cancro. O meu único arrependimento, Leonardo, é não ter percebido mais cedo que a fraqueza da tua mãe corria nas tuas veias." A menção à sua mãe foi a única coisa que quebrou a calma de Leonardo. Uma onda de raiva quente subiu-lhe pela garganta. Ele deu um passo em frente, mas a mão de Rosa na sua apertou com uma força surpreendente, segurando-o. Os olhos dela suplicavam-lhe para não piorar as coisas. Ele parou, respirou fundo e deixou que os seguranças os guiassem para fora da sala, para fora do único lar que ele já conhecera. Atravessaram o grande hall de entrada, passando pelo retrato a óleo da sua mãe, cujos olhos sorridentes pareciam agora olhá-lo com uma tristeza infinita. Passaram por empregados que desviavam o olhar, fingindo estar ocupados, os seus rostos uma mistura de medo e pena. A caminhada da sala de estar até a porta da frente pareceu durar uma eternidade. Foi a caminhada de um rei para o exílio. Quando os pesados portões de ferro forjado se fecharam atrás deles com um clique metálico e final, encontraram-se na rua tranquila e arborizada. O sol da tarde filtrava-se através das árvores, lançando padrões de luz e sombra na calçada. Era um dia lindo, uma contradição cruel com a fealdade do que acabara de acontecer. O ar cheirava a relva recém-cortada e a jasmim, o mesmo cheiro da sua mãe. Por um momento, Leonardo sentiu-se completamente perdido, como uma criança abandonada numa floresta desconhecida. Ele não tinha carteira, não tinha telemóvel, não tinha chaves. Tinha apenas o fato de linho caro que usava e a mão de Rosa na sua. Ela ainda tremia, soluços silenciosos a sacudirem o seu corpo. Ele virou-se para ela, envolvendo-a nos seus braços. Ela enterrou o rosto no peito dele, e o som do seu choro, abafado pelo tecido do seu casaco, era o som de um coração a partir-se. "A culpa é minha", ela soluçou. "Eu destruí a sua vida. Meu Deus, o que é que eu fiz?" "Shh", ele sussurrou, acariciando os seus cabelos. "Não digas isso. Tu não fizeste nada. Eu fiz uma escolha. A minha escolha." Ele afastou-a gentilmente, segurando o seu rosto entre as mãos e forçando-a a olhar para ele. "Ouve-me, Rosa. Eu sabia que isto ia acontecer. Talvez não exatamente assim, não tão brutal, mas eu sabia que ele reagiria. Eu escolhi-te porque a minha vida contigo tem mais valor do que qualquer coisa que ele me pudesse dar. Tu és a minha casa, não aquela prisão de mármore." As suas palavras eram corajosas, mas a realidade da sua situação era assustadora. Estavam na rua, sem um cêntimo, sem um plano. A cidade, que sempre fora o seu recreio, parecia agora um território hostil e indiferente. Rosa, no entanto, era uma pragmática, forjada por uma vida de dificuldades que Leonardo mal podia imaginar. As suas lágrimas abrandaram, substituídas por uma determinação sombria. Ela limpou o rosto com as costas da mão. "Eu tenho algum dinheiro", disse ela, a sua voz ainda trêmula. "No meu quarto, guardado debaixo do colchão. E o meu telemóvel. Não podemos voltar atrás", disse Leonardo. "Os seguranças têm ordens. Eles não nos deixarão entrar. Não pela porta da frente", disse ela. Um brilho de astúcia apareceu nos seus olhos cansados. "Eu conheço aquela casa melhor do que o próprio Arthur. Conheço todas as entradas, todas as saídas. Há uma porta da cave, atrás das roseiras, que tem uma fechadura partida. Eu reportei-a há meses, mas ninguém a arranjou. O plano era perigoso, mas era o único que tinham. Sob a cobertura do crepúsculo que se aproximava, eles contornaram o longo muro de pedra que cercava a propriedade.
Leonardo sentiu-se como um ladrão a entrar na sua própria casa. Encontraram a porta escondida, tal como Rosa descrevera. Com um rangido de protesto, ela abriu-se para a escuridão úmida e bolorenta da cave. Navegar pelos corredores de serviço da casa era como viajar por um universo paralelo. Leonardo nunca tinha estado naquelas passagens estreitas, com os seus canos expostos e o cheiro a desinfetante. Era o mundo de Rosa, a infraestrutura invisível que sustentava o seu estilo de vida luxuoso. Vê-lo através dos olhos dela era uma lição de humildade. Chegaram ao modesto quarto de Rosa, um pequeno espaço arrumado com uma cama estreita, uma cômoda e uma única fotografia na parede. Um menino sorridente com um dente a menos, o seu filho Miguel, que agora estudava engenharia na universidade, a sua educação paga com o dinheiro que Rosa tinha arduamente ganho ao serviço dos Montenegro. A visão da fotografia atingiu Leonardo com a força de um soco. Ele tinha estado tão focado no seu próprio sacrifício que não considerara totalmente o de Rosa. Ela tinha um filho que dependia dela, e ela tinha arriscado tudo por ele. Rosa moveu-se com uma eficiência silenciosa, enfiando maços de notas numa bolsa de tecido, o seu telemóvel e um carregador. Pegou na fotografia do filho e num pequeno crucifixo de madeira que estava na sua mesa de cabeceira. "Estou pronta", disse ela, a sua voz agora firme. Saíram da casa da mesma forma que entraram, como fantasmas a desaparecer na noite. Caminharam em silêncio até a paragem de autocarro mais próxima. Quando o veículo barulhento e iluminado chegou, Leonardo sentiu um choque cultural. Ele não andava de transportes públicos desde que era um adolescente. Sentou-se no assento de plástico gasto ao lado de Rosa, o seu fato de linho a parecer ridiculamente deslocado entre os trabalhadores cansados que regressavam à casa. Ele sentiu seus olhares curiosos, mas não se importou. Pela primeira vez na sua vida, sentia-se anônimo. E havia uma estranha liberdade nisso. Desceram numa parte da cidade que Leonardo só conhecia de passagem, de dentro de um carro com vidros fumados. Era um bairro vibrante e barulhento, cheio de vida, cheiros a comida de rua e o som de música a sair de portas abertas. Rosa guiou-o por ruas estreitas até um prédio de apartamentos modesto, com a tinta a descascar e vasos de gerânios nas varandas. "É a casa da minha prima", explicou ela. "Ela está a visitar a família na nossa aldeia durante um mês. Disse que podíamos ficar aqui." O apartamento era pequeno, mas impecavelmente limpo. Consistia numa pequena sala de estar, cozinha e um quarto. O mobiliário era simples e antigo. Da janela, em vez de ver jardins paisagísticos, via-se um emaranhado de telhados e cordas de roupa. Para Rosa, era um refúgio. Para Leonardo, era outro planeta. Ele sentou-se no sofá gasto, o tecido a picar-lhe através do fato caro, e a enormidade do que tinha feito finalmente o atingiu. Ele tinha perdido tudo. A sua carreira, a sua casa, a sua fortuna, a sua família. Tinha trocado um futuro de poder e privilégio ilimitados por um apartamento de um quarto num bairro operário. Olhou para Rosa, que estava na pequena cozinha a aquecer água para fazer chá, os seus movimentos calmos e deliberados. Havia uma exaustão profunda no seu rosto, mas também uma força tranquila. "Isto é temporário, Rosa", disse ele, a sua voz soando oca no pequeno espaço. "Eu vou arranjar-nos um sítio melhor. Vou arranjar um emprego. Vou cuidar de ti." Rosa virou-se, trazendo 2 canecas de chá fumegante. Ela sentou-se ao lado dele, tão perto que os seus joelhos se tocaram. "Eu sei que vai, Leonardo", disse ela suavemente. "Mas agora deixe-me cuidar de si." Ela entregou-lhe uma caneca. O calor espalhou-se pelos seus dedos frios. "Nós cuidaremos um do outro." É isso que as famílias fazem. A palavra família pairou entre eles. Naquela noite, eles não eram amantes, nem patrão e empregada. Eram 2 náufragos numa jangada, a agarrarem-se um ao outro no meio de um oceano tempestuoso. Leonardo deitou a cabeça no ombro dela, o cheiro familiar do seu shampoo simples a acalmá-lo.
Pela primeira vez desde a sua infância, ele sentiu-se completamente vulnerável, mas também incondicionalmente seguro. Adormeceram ali mesmo, no sofá gasto, enquanto a cidade pulsava à sua volta. O som das sirenes e da música a substituir as canções de embalar que ela lhe cantava há tantos anos. Os dias seguintes foram uma lição brutal de realidade. O nome Montenegro, que antes abria todas as portas, agora fechava-as com estrondo. A primeira chamada de Leonardo foi para o seu melhor amigo da universidade, um colega herdeiro de uma fortuna imobiliária. A conversa foi breve e gelada. O amigo, claramente sob pressão do seu próprio pai, gaguejou desculpas e desejou-lhe boa sorte. A mensagem era clara. Leonardo era radioativo. Ninguém no seu antigo círculo ousaria desafiar Arthur Montenegro. Ele tentou contactar empresas de arquitetura, enviando o seu portfólio impressionante. Recebeu algumas respostas iniciais de interesse, seguidas de silêncios abruptos ou rejeições vagas. Era óbvio que o seu pai estava a trabalhar nos bastidores, usando a sua vasta rede de influência para garantir que Leonardo nunca mais trabalhasse naquela cidade, ou talvez em qualquer cidade. Arthur não queria apenas derrotar o filho. Queria aniquilá-lo profissionalmente, provar-lhe que sem o nome e o dinheiro do pai, ele não era nada. Enquanto Leonardo enfrentava o muro de betão do poder corporativo, Rosa usava as suas próprias competências. Ela conhecia a cidade de uma forma que ele nunca conheceria. Ela sabia onde comprar comida barata, como negociar com os vendedores, como esticar cada nota que tinham guardado. Ela encontrou trabalho a fazer limpezas em algumas casas do bairro, recusando-se a deixar que Leonardo a sustentasse com as suas poupanças que diminuíam rapidamente. A inversão de papéis era gritante e por vezes dolorosa. Ele, o herdeiro bilionário, sentia-se impotente e inútil. Ela, a humilde faxineira, era a âncora deles, a sua tábua de salvação. As noites eram as mais difíceis. Dormiam no mesmo quarto, mas em camas separadas. A cama de casal para Rosa e um colchão no chão para Leonardo. Uma linha invisível de respeito e incerteza entre eles. A intimidade física da sua situação contrastava com a distância emocional que ambos sentiam por vezes, sobrecarregados pela magnitude da sua decisão. Uma noite, Leonardo estava acordado, a olhar para as sombras no teto, a sua mente a correr com planos falhados e portas fechadas. Sentia o peso do desespero a pousar sobre ele. Ele tinha arrastado a mulher que amava para a sua ruína. Talvez o seu pai estivesse certo. Talvez ele fosse fraco. Não consegue dormir. A voz suave de Rosa veio da escuridão. Não, admitiu ele. Estou a pensar que cometi um erro terrível. Houve um farfalhar de cobertores e a silhueta dela apareceu, sentando-se na beira do colchão dele. Na penumbra, ele via o brilho dos seus olhos. Que erro! Arrastar-te para isto, disse ele, a sua voz cheia de autoaversão. Tu tinhas a tua vida, o teu trabalho. Estavas a sustentar o teu filho. Por minha causa, perdeste tudo. Rosa ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a sua voz era feroz. Eu não perdi tudo, Leonardo. Eu livrei-me de uma vida de servidão. Sim, era um trabalho seguro, mas eu era invisível. Eu era um fantasma que limpava a sujidade de outras pessoas. Todos os dias, eu via o teu pai a tratar-te como uma peça no seu tabuleiro de xadrez, não como um filho. E isso partia meu coração. Quando escolheste a mim, não estavas a escolher uma faxineira. Estavas a escolher a liberdade. Para ti, de uma forma que tu talvez não entendas, para mim também. Ela estendeu a mão na escuridão e encontrou a dele. A sua mão era quente e forte. Não te atrevas a pensar que me arrependo. O único erro que cometeremos é se desistirmos. As palavras dela foram como um bálsamo para a sua alma ferida. Naquele momento, ele percebeu que a sua força não vinha do dinheiro ou do poder, mas de uma fonte muito mais profunda. Ele tinha passado a vida a ser ensinado por um mestre do mundo material. Mas a sua verdadeira educação tinha vindo em silêncio, de uma mulher que entendia o valor das coisas que o dinheiro não podia comprar.
lealdade, dignidade e um amor que estava disposto a enfrentar o mundo inteiro. "O que é que vamos fazer, Rosa?" perguntou ele, a sua voz pouco mais que um sussurro. "Vamos lutar", respondeu ela com uma simplicidade poderosa. Mas não segundo as regras dele, segundo as nossas. Naquela noite, a linha invisível entre eles desapareceu. Leonardo estendeu o braço e puxou-a para junto de si, no colchão estreito. Não foi um gesto de paixão, mas de uma necessidade mútua de conforto e força. Abraçaram-se na escuridão, dois exilados a encontrarem um novo reino um no outro. A batalha estava longe de terminar. Na verdade, mal tinha começado. Mas pela primeira vez, Leonardo sentiu que não estava a lutar contra o seu pai. Estava a lutar por algo. Pela Rosa, pelo seu futuro e por si mesmo. E essa era uma luta que ele se recusava a perder. Os dias no pequeno apartamento da prima de Rosa desfiavam-se numa rotina monótona e cinzenta, muito distante do brilho cromado e do mármore polido da vida anterior de Leonardo. As manhãs começavam antes do nascer do sol, com o cheiro de café barato a encher o ar, um aroma que para Leonardo se tornara sinônimo de ansiedade. Ele observava Rosa a mover-se pela pequena cozinha com uma economia de movimentos que vinha de uma vida inteira de trabalho. Ela preparava um pequeno almoço simples, pão, manteiga e café, e arrumava num saco de pano um almoço ainda mais frugal para si. Havia novas linhas de cansaço gravadas nos cantos dos seus olhos e os seus ombros pareciam carregar um peso que ia para além do balde e dos produtos de limpeza. Ela tinha conseguido 3 trabalhos de limpeza a tempo parcial. Uma padaria de manhã cedo, um escritório de um pequeno advogado à tarde e a casa de uma família no final do dia. Saía quando o céu ainda estava roxo e regressava muito depois de o sol se pôr, trazendo consigo o cheiro de lixívia e o peso de um dia de joelhos no chão. Ela nunca se queixava. Pelo contrário, quando chegava, a sua primeira pergunta era sempre: "Alguma notícia, Leonardo? Comeu alguma coisa?" Para Leonardo, cada dia era uma repetição do anterior, uma descida lenta e torturante para a irrelevância. Ele passava horas num café com internet barata, enviando o seu currículo e portfólio para todas as empresas de arquitetura e construção imagináveis, primeiro na cidade, depois no estado e finalmente em todo o país. A resposta era sempre a mesma: um silêncio ensurdecedor ou um e-mail de rejeição educado, mas impessoal. A mão invisível de Arthur Montenegro era longa e poderosa, uma sombra que se estendia por todo o cenário corporativo. O seu nome, outrora um passaporte dourado, tornara-se uma marca de Caim. As tardes eram piores. Ele vagueava pelas ruas do bairro, sentindo-se um extraterrestre no seu próprio país. Observava os homens a trabalhar nas obras, os seus corpos a suar sob o sol, os seus risos e conversas rudes a ecoarem pelo ar. Sentia uma pontada de inveja. Eles tinham um propósito, um lugar a que pertenciam. Ele, com o seu diploma de uma universidade de elite e o seu conhecimento de teorias arquitetônicas complexas, era inútil. O seu conhecimento era abstrato. A luta deles era real. As suas poucas poupanças, o dinheiro que Rosa trouxera da mansão, diminuíam a uma velocidade alarmante. O aluguer, a comida, as contas, cada despesa era uma nova fonte de pânico para Leonardo. Ele começou a mentir a Rosa, dizendo que tinha comido quando não tinha, para que houvesse mais para ela. A fome que sentia no estômago era menos dolorosa do que a fome da sua dignidade. Ele era um homem que fora criado para governar um império e agora não conseguia sequer comprar o jantar para a mulher que amava. A comunidade ao seu redor, no entanto, começou lentamente a notá-los, não como o herdeiro caído e a sua governanta, pois a sua história não chegara àquelas ruas, mas simplesmente como os novos rostos no prédio. Havia a Dona Elvira, a idosa do apartamento de baixo, que lhes oferecia porções da sua sopa sempre que fazia a mais. Havia o Sr. Manuel, o dono da pequena mercearia na esquina,
que lhes estendia o crédito quando via que as coisas estavam apertadas. Com um piscar de olho e um "paga-me quando puder, rapaz", Leonardo, habituado à desconfiança calculista da alta sociedade, não sabia como reagir a esta bondade desinteressada. Rosa, por outro lado, navegava neste ecossistema de ajuda mútua com uma facilidade natural. Ela ajudava a filha doente de Dona Elvira com as compras. Ela ouvia os problemas do Sr. Manuel com o seu filho adolescente. Ela compreendia que a moeda daquele bairro não era o dinheiro, mas sim a confiança e a reciprocidade. A crise chegou numa noite chuvosa de terça-feira. Rosa chegou à casa mais tarde do que o habitual, a pingar água e visivelmente abalada. Sentou-se pesadamente à mesa da cozinha, sem sequer tirar o casaco molhado. O seu telemóvel estava na sua mão, o ecrã aceso. "O que aconteceu?" perguntou Leonardo, o seu coração a apertar. Rosa olhou para ele e nos seus olhos ele viu um medo que nunca vira antes, nem mesmo na noite em que foram expulsos. "Era o Miguel", disse ela, a sua voz um sussurro rouco. "O meu filho." Leonardo sentiu um arrepio. "Ele está bem?" "Ele está confuso, zangado", disse ela. Arthur ligou-lhe. O nome do seu pai caiu na pequena cozinha como uma granada. A crueldade do ato deixou Leonardo sem fôlego. Arthur não se contentara em destruir a sua vida. Agora estava a atacar a de Rosa, através da pessoa que ela mais amava no mundo. "O que é que ele lhe disse?" perguntou Leonardo, a sua voz tensa de fúria contida. As lágrimas que Rosa segurava começaram a cair. Disse-lhe que eu tinha abandonado o meu trabalho para fugir com um homem irresponsável. Que eu estava a viver na miséria por causa de um capricho. Disse que tu me tinhas manipulado, que me tinhas tirado tudo. Ela soluçou, uma dor profunda a rasgar o seu peito. E depois ele ofereceu-lhe dinheiro. Mais dinheiro do que o Miguel alguma vez viu. Pagaria o resto da sua universidade, um mestrado no estrangeiro, um emprego de topo na Montenegro Corp. Quando ele se formasse, tudo o que ele tinha de fazer era cortar relações comigo, publicamente. Era um golpe de mestre na sua crueldade. Arthur não estava apenas a tentar isolá-los. Estava a tentar provar o seu ponto fundamental, que toda a gente tem um preço. Que o amor e a lealdade eram apenas mercadorias a serem compradas e vendidas. Ele estava a usar o filho de Rosa para a punir e para lhe mostrar, e a Leonardo que o seu mundo de valores idealistas não podia sobreviver ao poder bruto do dinheiro. "O que é que o Miguel disse?" perguntou Leonardo, temendo a resposta. "Ele estava zangado comigo por não lhe ter contado tudo", disse Rosa, a sua voz a quebrar-se. "Ele não compreende. Como poderia ele? Para ele, eu troquei a sua segurança por ti." Ele disse que precisava de tempo para pensar. A frase "tempo para pensar" era uma faca no coração de Rosa. Para uma mãe, a hesitação do seu filho era quase tão má como uma rejeição. Leonardo sentiu uma onda de raiva tão intensa que o deixou tonto. Ele queria destruir algo, queria encontrar o seu pai e fazê-lo pagar pela sua crueldade. Mas o que poderia ele fazer? Era impotente. Ele ajoelhou-se em frente a Rosa e segurou as suas mãos. Estavam geladas. "Isto não é culpa tua, Rosa, é culpa dele. É um jogo doentio que ele está a jogar. O Miguel ama-te. Ele só está assustado e confuso. Temos de falar com ele, explicar-lhe tudo." "Como, Leonardo?" Ela chorou. "Com que palavras eu posso lutar contra uma oferta que lhe dará o futuro com que eu sempre sonhei para ele? Um futuro que eu agora não posso mais ajudar a dar-lhe?" Naquela noite, a desesperança no apartamento era palpável. Um nevoeiro espesso e sufocante. Pela primeira vez, Leonardo sentiu que o seu pai poderia realmente ganhar. Ele não podia lutar contra a promessa de um futuro brilhante. Ele não tinha nada para oferecer, nem a Rosa, nem ao filho dela. No dia seguinte, um novo desastre abateu-se sobre eles, embora de uma escala muito menor. Uma tempestade violenta durante a noite tinha causado estragos no bairro. No apartamento de Dona Elvira, uma grande parte do teto da sala de estar tinha desabado, enchendo o pequeno espaço de gesso e água suja. A idosa estava em lágrimas, desolada.
O senhorio, um homem ganancioso que vivia noutra cidade, recusava-se a fazer os reparos. Leonardo desceu para ajudar a limpar a confusão. Enquanto varria os destroços, o seu olhar de arquiteto analisava automaticamente os danos. Ele viu que não era apenas o gesso. Uma das vigas de suporte de madeira estava podre, perigosamente enfraquecida pela infiltração crônica. A estrutura inteira daquela secção do telhado estava comprometida. Era uma questão de tempo até que o resto desabasse. Ele explicou a situação a Dona Elvira e aos outros vizinhos que se tinham reunido. O pânico instalou-se. Ninguém tinha dinheiro para uma reparação daquela magnitude. Chamar as autoridades da cidade levaria meses e poderia resultar na condenação do prédio, deixando todos na rua. Naquele momento, no meio do cheiro a mofo e da visão da miséria de Dona Elvira, algo dentro de Leonardo mudou. A sua raiva contra o pai, a sua autopiedade, a sua sensação de inutilidade, tudo se cristalizou num único pensamento claro e afiado. Eu sei como consertar isto. Ele passou o resto do dia no café com internet, não à procura de emprego, mas a pesquisar fornecedores de madeira e materiais de construção baratos nos arredores da cidade. Ele desenhou um plano detalhado para escorar o teto, substituir a viga podre e reparar o telhado. Usou os seus conhecimentos não para projetar um arranha-céus de vidro e aço, mas para salvar a casa de uma idosa. À noite, ele apresentou o seu plano à Rosa. Ela olhou para os seus desenhos, feitos na parte de trás de guardanapos de papel, e viu uma luz nos olhos dele que não via há meses. Era a luz do propósito. Mas, Leonardo, não temos dinheiro para os materiais, disse ela suavemente. Não, concordou ele. Mas a comunidade tem, não em dinheiro, mas em recursos. No dia seguinte, Leonardo fez algo que o seu antigo eu consideraria impensável. Com a ajuda de Rosa e do Sr. Manuel, ele convocou uma reunião de moradores no pátio do prédio. Com os seus desenhos espalhados numa mesa improvisada, ele, o herdeiro deserdado, explicou o problema estrutural e a sua solução. A sua voz, habituada a apresentações em salas de reuniões corporativas, era firme e confiante. Ele não falou com a arrogância de um montenegro, mas com a autoridade tranquila de alguém que sabia o que estava a fazer. Houve ceticismo, claro. Quem era aquele rapaz bonito que vivia com a prima da faxineira? Mas o Sr. Manuel falou por ele. Dona Elvira falou por ele. E a clareza do seu plano falou por si. Ele não pediu dinheiro. Ele pediu ajuda. Pediu que o carpinteiro aposentado do terceiro andar emprestasse as suas ferramentas. Pediu que os 2 irmãos fortes, que trabalhavam na construção civil, ajudassem com o trabalho pesado. Pediu que as mulheres organizassem comida e bebida para os trabalhadores. Ele transformou a reparação numa causa comunitária. O momento decisivo aconteceu quando Leonardo se despiu da sua última peça de armadura do passado. Ele tirou o seu casaco de linho, o último vestígio da sua antiga vida, dobrou-o cuidadosamente e arregaçou as mangas da sua camisa. Eu não posso pagar a ninguém, disse ele ao pequeno grupo, mas eu vou liderar o trabalho. E serei o primeiro a sujar as mãos. Nos 3 dias seguintes, o pátio do prédio transformou-se num estaleiro de obras. Leonardo estava no centro de tudo, irreconhecível. Coberto de pó de gesso, com as mãos a sangrar de bolhas e farpas, ele media, cortava, instruía e trabalhava ao lado dos outros homens. Ele aprendeu os seus nomes, as suas histórias. Partilhou as suas refeições simples, bebeu a sua água. E pela primeira vez na sua vida, sentiu-se parte de algo genuíno. Ganhou um novo tipo de respeito, não herdado, mas conquistado com suor e serradura. Rosa observava-o da janela, o seu coração a transbordar de um amor e orgulho tão intensos que quase doíam. Este era o homem que ela sempre soubera que ele era, por baixo das camadas de riqueza e privilégio. Um homem de integridade e força. No final do 3º dia, o teto de Dona Elvira estava reparado, mais forte do que antes. O telhado estava remendado. A idosa chorava de gratidão.
abraçando Leonardo com força, chamando-lhe seu anjo. Os vizinhos aplaudiram, dando-lhe palmadas nas costas. Naquela noite, eles fizeram uma pequena festa no pátio, com comida partilhada e música de um rádio antigo. Mais tarde, exausto, mas com uma sensação de satisfação que nunca sentira ao fechar um negócio de milhões de dólares. Leonardo sentou-se com Rosa no pequeno apartamento. As suas mãos doíam, as suas costas protestavam, mas a sua mente estava clara. Sabes, Rosa, disse ele, olhando para as suas mãos calejadas. O meu pai ensinou-me a construir um império. Mas ele nunca me ensinou a construir uma casa. Ele pegou num lápis e num guardanapo. Acho que sei o que vamos fazer. Ele fechou-me as portas do mundo dele. Então, vamos construir o nosso próprio mundo. Aqui mesmo. No guardanapo, ele não desenhou um edifício. Ele desenhou um logótipo simples. 2 mãos, uma lisa e outra calejada, a segurarem juntas uma viga que se transformava no telhado de uma casa. Por baixo, escreveu 2 palavras, estruturas com alma. Naquele momento, o telemóvel de Rosa vibrou. Era uma mensagem de Miguel. O coração dela parou. Com os dedos a tremer, ela abriu-a. A mensagem era curta. Mãe, desculpa ter duvidado de ti. Recusei a oferta dele. O avô ensinou-me que a família não tem preço. Estou contigo, sempre. Diz ao Leonardo que ele tem mais honra no seu dedo mindinho do que aquele homem em todo o seu império. Quando posso conhecer o meu novo padrasto? As lágrimas de Rosa caíram sobre o ecrã, mas desta vez eram lágrimas de alegria e libertação. Ela mostrou a mensagem a Leonardo. Ele leu-a, e um sorriso lento e genuíno espalhou-se pelo seu rosto cansado. Ele olhou para o desenho no guardanapo, para a mulher ao seu lado e para a mensagem no telemóvel. A guerra contra o seu pai estava longe de terminar. Mas pela primeira vez, eles tinham uma arma que Arthur Montenegro não podia comprar nem destruir. Um propósito. E estavam prontos para construir o seu futuro, uma viga de cada vez. A luz da manhã que entrava pela janela da pequena cozinha parecia diferente. Nos dias anteriores, tinha sido uma luz cinzenta e acusadora, que expunha o pó nos cantos e a desesperança nos seus corações. Mas naquela manhã, banhada pelo alívio da mensagem de Miguel, a luz parecia dourada, prometedora. O desenho no guardanapo, agora cuidadosamente pousado na mesa entre as canecas de café, não era mais um sonho febril. Era um mapa. Estruturas com alma, disse Rosa, traçando as palavras com o dedo. É um nome lindo, Leonardo. É verdadeiro. Leonardo sentiu um calor espalhar-se pelo peito, uma sensação que não tinha nada a ver com o café. Era o calor do propósito. É o que vamos ser, Rosa. Não vamos apenas consertar paredes e telhados. Vamos restaurar a dignidade dos lugares que as pessoas chamam de lar. Vamos construir coisas que durem. Não porque são feitas dos materiais mais caros, mas porque são feitas com respeito. A poesia da sua missão, no entanto, colidiu rapidamente com a prosa da realidade. Para transformar estruturas com alma numa entidade real, eles precisavam de mais do que boa vontade. Precisavam de licenças, de um registro comercial, de ferramentas que não fossem emprestadas e, acima de tudo, de capital. O dinheiro que Rosa salvara estava a chegar ao fim, e o pouco que ela ganhava com as suas limpezas mal cobria a comida e o aluguer. Leonardo passou os dias seguintes a mergulhar no mundo da burocracia das pequenas empresas. Foi uma experiência de humildade. Ele, que outrora comandara equipas de advogados para estruturar negócios de 9 dígitos, encontrava-se agora em filas intermináveis em repartições públicas poeirentas, a preencher formulários em triplicado, a tentar decifrar regulamentos obscuros. Cada passo exigia uma pequena taxa, um custo que para ele era como uma picada de agulha. Juntas, as picadas ameaçavam fazê-los sangrar até a morte financeira antes mesmo de começarem. O golpe mais duro veio quando ele tentou abrir uma conta bancária para a empresa. O gerente do banco, um homem de fato barato e sorriso oleoso, olhou para o nome Leonardo Montenegro,
no seu documento de identidade com um sobressalto de reconhecimento. O sorriso desapareceu. Após uma breve e nervosa chamada telefônica para um superior, ele regressou com uma desculpa esfarrapada sobre documentação em falta e análises de risco internas. A mensagem era clara. O nome que o seu pai lhe dera era agora uma bandeira vermelha em qualquer instituição financeira da cidade. Ele regressou ao apartamento naquela noite, sentindo-se derrotado. O peso do seu apelido a esmagá-lo. Ele envenenou os poços, disse a Rosa, a sua voz desprovida de emoção. Cada porta oficial está trancada e aparafusada. Não podemos existir legalmente. Não podemos ter uma conta. Não podemos obter um empréstimo. Não somos nada. Rosa ouviu em silêncio, o seu rosto uma máscara de concentração. Ela deixou-o desabafar toda a sua frustração. Quando ele terminou, ela simplesmente levantou-se e pôs o casaco. Vem comigo, disse ela. Confuso, ele seguiu-a. Ela não o levou a um banco ou a um escritório do governo. Levou-o à mercearia do Sr. Manuel. O velho estava a fechar a loja, a puxar a grade de metal para baixo. Ao vê-los, sorriu e abriu-a novamente. Rosa explicou a situação, não com o desespero de Leonardo, mas com uma simplicidade factual. O Sr. Manuel ouviu, coçando a sua barba de 3 dias. Então, o mundo dos homens ricos não vos quer, disse ele, encolhendo os ombros. Que surpresa! O mundo deles é construído sobre muros, não sobre pontes. Mas aqui, rapaz, as coisas funcionam de maneira diferente. Ele foi até os fundos da sua pequena loja e regressou com uma caixa de charutos velha e poeirenta. Abriu-a. Dentro, não havia charutos, mas maços de notas, amarrados com elásticos. Isto é o que a comunidade me confiou, disse ele. O Banco do Manuel. As pessoas dão-me um pouco quando podem, eu guardo para elas. Quando precisam, elas levam. Não há juros, apenas confiança. Ele tirou um dos maços. Isto deve chegar para as vossas licenças e para algumas ferramentas de segunda mão. Considerem-no o primeiro investimento em estruturas com alma. Paguem-me quando puderem, ou não. Em vez disso, arranjem o meu toldo. E a prateleira que está a cair? Leonardo ficou sem palavras. Ele olhou para as notas gastas na mão do velho merceeiro. Valiam mais, ele percebeu, do que todos os milhões no seu antigo fundo fiduciário. Eram cunhadas em confiança, a única moeda que o seu pai não conseguia desvalorizar. O investimento do Sr. Manuel foi como a primeira fenda numa barragem. A notícia espalhou-se. O carpinteiro aposentado, o Sr. Afonso, ofereceu a sua oficina na garagem, um espaço pequeno e apinhado que cheirava a serradura e a uma vida de trabalho, como a sede oficial da empresa. Em troca de Leonardo, o ajudar a organizar as suas ferramentas e a ensinar os seus netos a ler as plantas. A dona Elvira insistiu em cozinhar-lhes o almoço todos os dias, chamando-lhe o contrato de catering da empresa. Estruturas com alma nasceu, não num escritório de advogados, mas numa teia de favores e amizade. O seu primeiro trabalho oficial foi o toldo do Sr. Manuel. O segundo foi consertar uma escada perigosa no prédio. O terceiro, e o seu primeiro trabalho pago, veio da padaria onde Rosa trabalhava. O dono, um homem corpulento e de bom coração chamado Mário, tinha uma infiltração crônica no armazém que ameaçava estragar os seus sacos de farinha. Durante uma semana, Leonardo trabalhou no telhado da padaria. O sol era impiedoso, o alcatrão quente colava-se às suas botas. Ele aprendeu a mover-se com a confiança de um trabalhador manual, o seu corpo a transformar-se. A pele macia das suas mãos deu lugar a calos grossos e dolorosos. Os seus músculos, antes tonificados em ginásios com ar-condicionado, tornaram-se duros e funcionais. Ele regressava ao apartamento todas as noites, exausto até os ossos, o seu corpo a doer de formas que ele não sabia serem possíveis, coberto de sujidade e suor. Rosa esperava por ele. Ela cuidava das suas mãos, aplicando pomada nas bolhas e nos cortes. Os seus toques não eram os de uma empregada a cuidar do seu patrão, nem os de uma amante a cuidar do seu herói. Eram os toques de uma parceira,
Havia um respeito profundo no seu silêncio enquanto o cuidava. Naqueles momentos, a intimidade entre eles aprofundava-se, forjada não no luxo, mas na luta partilhada. Eles viam um ao outro, não como o que tinham sido, mas como o que se estavam a tornar. Quando o trabalho na padaria terminou, Mário pagou-lhes em dinheiro. Era uma quantia modesta, mas para Leonardo, segurar aquelas notas, ganhas com o seu próprio suor, foi mais gratificante do que qualquer bônus de 6 dígitos que alguma vez recebera. Naquela noite, eles pagaram a primeira prestação ao Banco do Manuel, compraram um frango assado e uma garrafa de vinho barato e celebraram. Foi o banquete mais delicioso da vida de Leonardo. A reputação da pequena empresa começou a crescer como uma planta teimosa a brotar do betão. Eles eram honestos, trabalhadores, e graças aos conhecimentos de Leonardo, faziam um trabalho de qualidade superior por uma fração do preço dos grandes empreiteiros. Eles consertaram varandas, desentupiram canos, pintaram fachadas. O seu logótipo, que Rosa pintou à mão num pedaço de madeira, tornou-se um selo de confiança no bairro. Mas o sucesso, mesmo em pequena escala, lança uma longa sombra. E a sombra de Arthur Montenegro era paciente. A retaliação veio de forma insidiosa. Eles tinham sido contratados para renovar a pequena cozinha de um restaurante familiar, o seu maior projeto até a data. Estavam a meio do trabalho quando um homem de fato e prancheta entrou no local. Ele apresentou-se como um inspetor municipal da Divisão de Segurança e Saúde no Trabalho. O homem era a personificação da burocracia corrupta. Ele percorreu o local, o seu nariz a torcer-se com desdém. Apontou violações imaginárias, a ventilação inadequada, o andaime instável, a falta de um formulário específico que ninguém nunca tinha ouvido falar. Ele anunciou que teria de encerrar a obra e aplicar uma multa pesada que os levaria à falência. Leonardo tentou argumentar, mostrando-lhe as suas licenças, explicando que estavam a seguir todos os códigos. O inspetor apenas sorriu, um sorriso fino e predatório. Os códigos são interpretáveis, senhor Montenegro, disse ele, a ênfase no apelido a deixar claro de onde vinha a ordem. Mas talvez possamos encontrar uma solução. Uma contribuição para o Fundo de Bem-Estar dos Inspetores poderia acelerar a reavaliação. A quantia que ele exigiu era impossível. Era um checkmate. Leonardo sentiu o sangue gelar. Era o seu pai, a estender a sua mão podre até o seu pequeno santuário e a esmagá-lo. Todo o trabalho, todo o suor, toda a esperança, tudo por nada. Mas desta vez, Leonardo não estava a lutar sozinho. O dono do restaurante, um homem idoso chamado Sr. Costa, que assistira a tudo em silêncio, aproximou-se. Rui, disse ele ao inspetor, a sua voz perigosamente calma. Eu conheço teu pai. Jogávamos as cartas juntos. Lembro-me de quando eras um rapazinho a roubar doces da minha cozinha. Tens a certeza de que queres fazer isto na minha casa? O inspetor vacilou, a sua arrogância a desvanecer-se ligeiramente. Então, o Sr. Costa fez uma chamada. Depois outra. Em 15 minutos, a pequena cozinha estava cheia de gente. Apareceu o Sr. Manuel. Apareceu o Mário da padaria. Apareceu o Sr. Afonso, o carpinteiro. Eles não disseram nada. Apenas ficaram ali, um muro silencioso de solidariedade a olhar para o inspetor. Eram donos de pequenos negócios, clientes, amigos. Eram a comunidade. O inspetor começou a suar. O seu poder vinha da intimidação de indivíduos isolados. Contra uma frente unida, ele não era nada. Resmungou algo sobre um mal-entendido, guardou a sua prancheta e saiu apressadamente do restaurante, quase a tropeçar nos seus próprios pés. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo riso do Sr. Costa. Montenegro ou não, disse ele, dando uma palmada nas costas de Leonardo, aqui tu és um dos nossos. E nós cuidamos dos nossos. Naquela noite, Leonardo contou a história à Rosa. Ele não se sentia triunfante, mas sim profundamente comovido. Ele tentou usar a sua arma mais poderosa, o dinheiro e a influência para nos destruir, disse Leonardo. Mas ele não percebe.
A nossa arma é mais forte. É isto. São as pessoas. Foi nesse fim de semana que Miguel veio visitá-los pela primeira vez. A antecipação de Leonardo era uma mistura de esperança e nervosismo. Conhecer o filho da mulher que amava, o rapaz cuja educação ela tinha protegido ferozmente, parecia um teste final. Miguel era um jovem impressionante, alto e magro, com os olhos bondosos da sua mãe e uma inteligência perspicaz que brilhava nos seus. O primeiro momento foi um pouco constrangedor. Mas então, Miguel olhou para as mãos de Leonardo, agora permanentemente calejadas e com cicatrizes. O seu olhar viajou para o rosto de Leonardo, mais magro, queimado pelo sol, mas com uma nova e calma confiança. A minha mãe disse que estavas a construir coisas, disse Miguel, e um sorriso lento espalhou-se pelo seu rosto. Parece que estavas a construir mais do que apenas casas. O gelo partiu-se. O jantar foi num apartamento apinhado e barulhento, com comida simples servida em pratos lascados. Miguel falou sobre a universidade, sobre os seus sonhos de projetar sistemas de energia sustentável. Leonardo falou sobre o seu trabalho, não sobre os projetos, mas sobre as pessoas, Dona Elvira, Sr. Manuel, Sr. Costa. Rosa observava os dois homens da sua vida, e o seu coração sentia-se tão cheio que pensou que poderia arrebentar. Antes de partir, Miguel levou Leonardo à parte. Eu pesquisei o nome dele, disse Miguel, referindo-se a Arthur. Eu li sobre o tipo de homem que ele é, as aquisições hostis, os despedimentos em massa, o rastro de vidas destruídas que ele deixou para construir o seu império. Ele olhou diretamente para Leonardo. A minha mãe passou 20 anos a servir aquele homem. Mas tu libertaste-a e libertaste-te a ti mesmo. Obrigado. Depois ele estendeu a mão. Eu fiz um site para vocês. Estruturas com alma. É simples, mas tem fotos do vosso trabalho e testemunhos das pessoas que ajudaram. Talvez ajude a trazer mais trabalho de fora do bairro. Ao apertar a mão do jovem, Leonardo não sentiu que estava a conhecer o filho da sua namorada. Sentiu que estava a conhecer um irmão. Naquela noite, depois de Miguel partir, o pequeno apartamento parecia extraordinariamente silencioso. Leonardo e Rosa estavam sentados lado a lado no sofá, a olhar pela janela para as luzes do bairro. Ele é um bom homem, Rosa, disse Leonardo suavemente. Tu fizeste um trabalho incrível. Nós fizemos, corrigiu ela. Ela virou-se para ele, a sua mão a encontrar a dele. Hoje, quando olhei para ti e para o Miguel a conversar, eu vi a minha família. A minha estranha, quebrada, mas maravilhosa família. Leonardo puxou-a para mais perto. O cheiro dela era uma mistura de shampoo de lavanda e, muito fracamente, o pó do seu dia de trabalho. Era o cheiro de casa. Ele inclinou-se e beijou-a, não com a paixão desesperada de duas pessoas a agarrarem-se uma à outra numa tempestade, mas com a ternura profunda e duradoura de duas pessoas que tinham construído um porto seguro juntas. A guerra estava longe de terminar. Eles sabiam que Arthur Montenegro, humilhado no seu próprio jogo de poder, iria retaliar de uma forma ainda mais devastadora. Mas naquela noite, nos braços um do outro, eles não sentiam medo. Eles tinham uma fundação sólida sob os seus pés. Tinham um nome, uma reputação, uma comunidade e uma família. Eles tinham uma estrutura com alma e sabiam que ela era forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. O site que Miguel construiu foi mais do que um simples gesto de apoio familiar. Foi uma janela aberta para o mundo. A história de estruturas com alma, contada através de fotografias genuínas do antes e depois e de testemunhos sinceros de clientes satisfeitos, começou a ressoar para além das fronteiras do bairro. Pequenos negócios de outras partes da cidade, cansados de serem explorados por empreiteiros sem escrúpulos, começaram a ligar. Famílias que precisavam de reparações, mas que não tinham orçamentos enormes, encontraram neles uma esperança. A empresa estava a crescer, organicamente, solidamente, construída sobre a mesma confiança que o Sr. Manuel guardava na sua caixa de charutos.
Leonardo e Rosa contrataram os 2 irmãos da construção civil que os tinham ajudado no início, dando-lhes salários justos e um sentido de propriedade no trabalho. Mudaram a sua sede da garagem do Sr. Afonso para um pequeno armazém alugado, um espaço que cheirava a novos começos. Leonardo passava as noites a desenhar, não arranha-céus, mas soluções engenhosas e de baixo custo para problemas reais. Uma rampa para uma criança em cadeira de rodas, uma cozinha mais funcional para um restaurante comunitário, o reforço estrutural de um pequeno centro de dia. A sua vida encontrou um ritmo. Manhãs de trabalho físico árduo, tardes de planeamento e orçamentação, e noites partilhadas com Rosa. O seu amor, nascido no silêncio de uma mansão estéril e testado no fogo da adversidade, aprofundou-se numa parceria tranquila e inabalável. Eles eram os alicerces um do outro, mas a paz é muitas vezes apenas o interlúdio entre tempestades. Arthur Montenegro não era um homem que aceitava a derrota. A sobrevivência e o modesto sucesso do seu filho não eram apenas uma irritação. Eram uma afronta existencial. Desacreditavam tudo o que ele representava. Ele observara de longe a sua raiva a fermentar numa obsessão fria e calculista. Se não conseguia destruir Leonardo através do poder e da corrupção, iria usar a sua arma final, a lei. Numa manhã de quinta-feira, enquanto Leonardo supervisionava a instalação de novas janelas numa creche local, 2 homens de fatos caros e pastas de cabedal abordaram-no. Não eram inspetores municipais, eram advogados da Montenegro Corp. E entregaram-lhe uma intimação. A ação judicial era uma obra de ficção maliciosa, redigida pelos advogados mais caros do país. Acusava Leonardo de roubo de propriedade intelectual, alegando que os métodos de construção e os designs que ele usava tinham sido desenvolvidos enquanto ele trabalhava na Montenegro Corp e eram, portanto, propriedade da empresa. Exigia uma indemnização por danos numa quantia astronômica que não só aniquilaria estruturas com alma, mas também os deixaria endividados para o resto das suas vidas. Como golpe final, a ação incluía uma acusação contra Rosa por influência indevida e conspiração, pintando-a como uma manipuladora interesseira que seduzira Leonardo para roubar o seu pai. Era uma declaração de guerra total, desenhada para os esmagar sob o peso do sistema judicial. Arthur sabia que eles não podiam pagar para lutar. Os custos legais sozinhos seriam mais do que a empresa ganhara em toda a sua existência. Ele não precisava de ganhar o caso, só precisava de os arrastar pelo processo até que eles se afogassem. Naquela noite, o desespero regressou ao pequeno apartamento. Era um inimigo antigo, mas desta vez parecia mais formidável do que nunca. Leonardo andava de um lado para o outro, sentindo-se encurralado. "É o fim, Rosa", disse ele, a sua voz rouca. "Não há como lutar contra isto. Ele comprou a lei. Os seus advogados vão enterrar-nos em papelada e mentiras. Ele vai tirar-nos tudo e destruir a tua reputação para sempre." Rosa sentou-se à mesa, a intimação à sua frente. As acusações contra ela eram cruéis, venenosas, destinadas a humilhá-la. Mas enquanto Leonardo via um fim, ela via um campo de batalha. A sua vida inteira tinha sido uma luta. Esta era apenas mais uma. "Não", disse ela, a sua voz surpreendentemente firme. Ela bateu com o dedo na acusação de roubo de propriedade intelectual. "Isto é uma mentira, e as mentiras têm pernas curtas." "Mas como é que provamos isso?" perguntou Leonardo. "É a nossa palavra contra o exército de advogados dele." "Nós não provamos", disse Rosa. "A verdade prova-se a si mesma." O seu olhar encontrou o dele e havia um fogo nele que ele pensava que se tinha extinguido. "Ele acha que te conhece, Leonardo. Ele acha que tu és o menino rico que ele criou.
mas ele não conhece o homem que consertou o telhado de Dona Elvira com as próprias mãos. Ele não conhece o arquiteto que desenha rampas para crianças deficientes em vez de torres para bilionários. Ele cometeu um erro. Ele trouxe a luta para o nosso mundo, e aqui nós temos aliados. No dia seguinte, eles não procuraram um advogado caro, procuraram o advogado para quem Rosa limpava o escritório. Um homem jovem e idealista chamado David, que lidava com casos de despejo e disputas laborais. Ele leu a ação judicial com uma mistura de indignação e admiração. Isto é um abuso de poder clássico, disse ele. Eles vão tentar esmagar-nos com requerimentos e adiamentos. Não podemos jogar o jogo deles. Temos de mudar o jogo. A ideia de David era simples e ousada. Em vez de lutar nos tribunais, eles lutariam no tribunal da opinião pública. A história deles era a sua arma mais poderosa. Miguel, com as suas competências digitais, transformou o site de Estruturas com Alma num centro de comando para a sua defesa. Eles contaram a sua história, toda ela. A expulsão, a lista negra, a forma como a comunidade os acolheu e como eles retribuíram. Publicaram os testemunhos dos seus clientes. O Sr. Costa escreveu sobre a tentativa de extorsão. Dona Elvira gravou um vídeo emotivo com a voz a tremer sobre como Leonardo salvara a sua casa. A história, demasiado dramática para ser ignorada, foi apanhada por um blogueiro local e depois por um pequeno jornal independente. A narrativa era irresistível. O bilionário cruel contra o filho deserdado e a faxineira que ele amava. A ganância corporativa contra o poder da comunidade. O nome Montenegro, que Arthur usara como uma arma, tornou-se subitamente no seu maior passivo. As pessoas começaram a olhar para além do brilho da Montenegro Corp e a ver a escuridão por baixo. Arthur Montenegro subestimou grosseiramente o poder de uma boa história. Ele respondeu com a arrogância de um imperador, emitindo um comunicado de imprensa seco através dos seus advogados, chamando as acusações infundadas e difamatórias. Mas era demasiado tarde. A hashtag Estruturas com Alma começou a ser tendência. Pequenos empreiteiros de todo o país partilharam as suas próprias histórias de intimidação por grandes corporações. A batalha de Leonardo e Rosa tornou-se um símbolo de uma luta maior. A pressão sobre a Montenegro Corp começou a aumentar. Alguns investidores institucionais, sensíveis a escândalos de relações públicas, expressaram a sua preocupação. O preço das ações, o barômetro da alma de Arthur, vacilou pela primeira vez em anos. O ponto de viragem, no entanto, veio de um lugar que ninguém esperava. Veio das entranhas da própria Montenegro Corp. Um arquiteto sênior, um homem chamado Elias, que trabalhara com Leonardo e fora seu mentor secreto, observava os acontecimentos com uma consciência pesada. Ele sabia que as acusações de roubo de propriedade intelectual eram uma fraude. Ele próprio vira Leonardo a desenvolver os seus conceitos de design sustentável e de baixo custo no seu tempo livre, projetos que tinham sido repetidamente rejeitados e ridicularizados pela gestão da empresa por não serem suficientemente lucrativos. Num ato de coragem que lhe custaria o emprego, Elias contactou o advogado David. Ele forneceu e-mails, memorandos e cópias dos desenhos originais de Leonardo, todos com data, que provavam conclusivamente que as ideias eram de Leonardo e que a Montenegro Corp não só não as possuía, como as tinha ativamente desprezado. Com esta prova irrefutável na mão, a equipa de David não a usou para negociar um acordo. Eles divulgaram-na à imprensa. A mentira de Arthur Montenegro foi exposta ao mundo, nua e crua. A ação judicial não era apenas maliciosa, era fraudulenta. O colapso do império de Arthur não foi rápido e explosivo, como o estilhaçar de um copo de uísque.
Foi lento, como o desmoronar de um edifício com os alicerces podres. O conselho de administração, outrora subserviente, virou-se contra ele. Os investidores exigiram a sua demissão. A sua imagem de mestre do universo, cuidadosamente cultivada, estilhaçou-se, revelando o homem pequeno e vingativo por baixo. No final, Arthur Montenegro foi forçado a retirar a ação judicial e a emitir um pedido de desculpas público humilhante. Ele retirou-se da presidência da sua própria empresa, um rei exilado no seu próprio palácio de mármore. Ficou sozinho, rodeado pela sua vasta riqueza, um prisioneiro da mesma gaiola dourada que construíra para o seu filho. Meses mais tarde, Leonardo e Rosa estavam no topo de uma colina com vista para a cidade. Atrás deles estava o seu maior projeto até a data. Um pequeno complexo de habitação a preços acessíveis, construído com materiais sustentáveis e com um design inovador, financiado por uma cooperativa de crédito comunitária e pela recém-criada Fundação Estruturas com Alma. Leonardo recebeu um envelope pelo correio naquela manhã. Não tinha remetente. Dentro estava uma única fotografia desbotada. Era ele, com cerca de 6 anos, nos ombros do seu pai. Ambos sorriam, um sorriso genuíno e despreocupado, de um tempo antes de o luto e a ambição terem envenenado tudo. Por baixo da fotografia, uma única frase escrita com uma caligrafia trêmula e desconhecida: "Tu estavas certo." Ele mostrou a fotografia a Rosa. Ela olhou para ela, depois para o homem ao seu lado. O rapaz da fotografia tinha desaparecido, substituído por um homem cujas mãos eram calejadas e cujo coração era forte. "O perdão é uma estrutura difícil de construir, Leonardo", disse ela suavemente. "Eu sei", respondeu ele, guardando a fotografia no bolso. Ele não sentia ódio nem triunfo, apenas uma tristeza profunda por tudo o que se tinha perdido. Ele olhou para Rosa, o sol a brilhar nos fios de prata do seu cabelo, o seu rosto gravado com as linhas de uma vida de trabalho, amor e resiliência. Ela era a sua obra-prima, a sua estrutura mais forte. Ele segurou a mão dela, a mesma mão que o guiara para fora da escuridão. "Mas algumas coisas", disse ele, "valem a pena construir." Juntos olharam para a cidade. Não como conquistadores, mas como construtores. Eles não tinham ganho um império. Tinham ganho algo muito mais valioso: uma vida. Uma vida com alma. E assim chegamos ao fim da nossa história. O que acharam do percurso de Leonardo e Rosa? A redenção final de Arthur foi suficiente? Deixem nos comentários de que cidade ou país acompanharam esta jornada e partilhem as vossas reflexões finais. A vossa opinião é a viga mestra da nossa comunidade de histórias.